Jaco Pastorius foi um contrabaixista virtuoso, tocava jazz e fúzio como ninguém. Algumas pessoas e críticos musicais da época diziam que ele era um fenômeno do contrabaixo, por sua agilidade, criatividade e complexidade nas composições. Jaco Pastorius estava no auge da sua genialidade quando foi brutalmente assassinado. Antes de sabermos como isso tudo aconteceu, qual foi o fim de um dos maiores gênios do contrabaixo, te convido a conhecermos juntos um pouco da história desse cara, conhecido também como o Jimi Hendrix do baixo. John Francis Anthony Pastorius veio ao mundo no primeiro dia de dezembro do ano de 1951. Ele era o filho mais velho da casa e nasceu em Norristown, na Pensilvânia, Estados Unidos. Ainda muito jovem, mudou-se para Fort Lauderdale, na Flórida. Entre outras curiosidades não muito conhecidas, Pastorius foi coroinha do Colégio Católico de Santo Clemente, em Wilton Manors, cidade próxima de Fort Lauderdale. O apelido Jaco tem origem na sua ligação com o esporte. Como seu pai era apelidado de Jack, começaram a chamá-lo então de Jaco, em referência a um lendário jogador de beisebol, Joe Cocollo. Quando o pianista francês Alex Dark escreveu um recado para Pastorius, ele utilizou a grafia Jaco. Pastorius gostou então dessa forma de soletrar o seu apelido e a adotou a partir de então. E aqui nasce Jaco, Jaco Pastorius. Além de seguir os passos do seu pai, que era baterista, Pastorius era fã de esportes e jogava beisebol, basquetebol e futebol americano desde muito jovem. Numa partida de futebol americano, sofreu um acidente onde fraturou o pulso esquerdo, comprometendo a sua agilidade como baterista. Nessa altura, ele tocava bateria no conjunto Las Olas Brass, e por volta dos anos 70, David Neubauer, então baixista dos Las Olas, saiu do grupo, permitindo que Pastorius assumisse a sua posição no instrumento. Os Las Olas Brass faziam covers de Aretha Franklin, Otis Redding e James Brown. Sua carreira de baixista decola desde então. O ex-baterista agora toma um caminho sem volta, porque quando se deu conta, ele já era um mito do seu instrumento. Segundo as próprias palavras de Pastorius, as suas principais influências musicais foram James Brown, The Beatles e Miles Davis, exatamente nessa ordem. Além deles, Jaco cita outros nomes como James Jamerson, Paul Chambers, Harley Brooks, Tony Bennett, Duke Ellington, Charlie Parker, e cita com especial atenção o nome de Lucas Cotley, um desconhecido baixista neozelandês que tem algumas gravações ao lado de Pastorius. Em 1974, começou a tocar com Pat Metheny, hoje uma lenda viva da guitarra. Em 1976, Jaco gravou o seu primeiro trabalho, produzido pela Columbia Production Epic, instantaneamente reconhecido como um clássico no cenário jazzístico. Foi então convidado a fazer parte dos Weather Report, onde gravou em 1977 o incrível álbum Heavy Weather. Ainda em 76, Jaco gravou o disco Bright Size Life, disco de estreia de Pat Metheny, considerado marco zero na história do Jazz Fusion de 1976. Teve também o álbum Hey Gira, da cantora e compositora Joni Mitchell, com Jaco numa excepcional performance. No início da década de 80, Jaco aprofundou-se num projeto solo, acompanhado por metais. O desejo de conduzir uma big band com as linhas de baixo deu origem à banda Word of Mouth, que lançou o seu disco em 1981. O disco teve sucesso de ponta a ponta nos Estados Unidos, com performances de tirar o fôlego. O ano de 1984 marca o início do declínio desse gênio dos graves, e após a dissolução da Word of Mouth, Jaco produz o material da Holiday for Pence, juntamente com Othello, disco que não chegou a ser lançado, pois não conseguiu contrato com nenhuma editora. Jaco utilizava baixos Fender Jazz Bass 62,
Os seus baixos foram roubados em 1986 e nunca mais foram recuperados. Para algumas faixas, ele utilizava o efeito flanger. Utilizava também bastante a alternância entre as picapes da ponte e do braço, equilibrando o timbre da forma em que ele desejava que o timbre fosse ouvido. Certo dia, Jaco resolveu arrancar os trastes do seu baixo elétrico. Ele não inventou esse tipo de baixo, claro, isso foi feito em 1966, mas ele foi o primeiro a tocar com a precisão de um violocentista, inovando a técnica e ampliando as possibilidades. Ou, como disse um crítico da época, ele trouxe maturidade ao instrumento. Ele também foi um artista exímio em outros instrumentos, como o mandolcello e o steel drums. O trágico fim de John Francis Anthony Pastorius inicia-se a 11 de setembro de 1987. Após um concerto de Carlos Santana, dirige-se ao Midnight Butt Club em Wilton Manors, na Flórida. Após ter um comportamento exibicionista e arrogante, envolveu-se numa briga com o gerente do clube, que chamou os seguranças para tirá-lo, dando-lhe uma lição. Jaco Pastorius foi covardemente espancado, e como resultado do espancamento por parte dos seguranças, Jaco sofre um traumatismo craniano e fica em coma por 10 dias, sendo depois retirado as máquinas que o mantinham vivo. O curioso é que seu coração ainda continuou batendo por mais 3 horas. A morte do mais ilustre contrabaixista de todos os tempos deu-se a 21 de setembro de 1987, aos 36 anos. Ele foi sepultado no cemitério Queen of Heaven, em North Lauderdale. Mas o legado de Jaco perdura por gerações, e assim será para sempre. Uma das maiores homenagens a si prestadas foi registrada pelo lendário trompetista Miles Davis, que gravou a música Mr. Pastorius, composição do baixista Marcus Miller, lançado no álbum Amandla. E esse foi o triste fim de Jaco Pastorius, um dos maiores contrabaixistas que o mundo já conheceu. E aí galera, gostou desse vídeo? Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe o like para nos ajudar. Eu sou o Elbert Cruz, muito obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau galera!